Olá amigos, é um prazer estar mais uma vez falando aos seus corações. Eu creio que a palavra que eu vou trazer hoje ao seu coração, ela será edificante para a sua vida e também para o seu ministério. Hoje eu quero falar sobre quem você é no reino de Deus. Qual é a sua identidade no reino sobrenatural? Muitas vezes é fácil saber a identidade de uma pessoa aqui no reino da terra, onde nós vivemos. Através de uma cédula de identidade, você tem ali a data de nascimento de uma pessoa, você tem ali a filiação de quem ela é filho, um nome completo dessa pessoa e um número de identificação que o governo ele tem para saber quem é você. Agora, quem é você no reino de Deus? Quando isto é te revelado pelo Espírito, quando você passa a entender quem você é, a posição que você ocupa no reino de Deus, muda tudo na sua vida. Você vê as coisas de uma maneira diferente, você consegue receber as coisas espirituais que já foram conquistadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dessa palavra, eu quero que você venha aprender que existem heranças que Jesus conquistou através do sacrifício da cruz e através da ressurreição. Ele conquistou heranças. Quais são essas heranças e como tomar posse dessas heranças, desses direitos que Jesus já conquistou para nós? Então, você sabendo quem você é no reino, isso te ajudará a tomar posse das heranças que Ele já preparou para cada um de nós que aprendemos a amar e a seguir a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, dê aí um like no canal, inscreva-se para que você possa ajudar a expandir o reino de Deus, divulgando as mensagens, as pregações a qual Deus tem nos dado. Vamos então entender um pouco mais sobre esse assunto. Quem você é no reino de Deus? Quando nos é revelado quem Ele revela quem nós somos. E isso é maravilhoso. Quando nos é revelado, quando vem a revelação através do Espírito de Deus de quem Ele é, então Ele também nos revela no reino de Deus. Olha que coisa fantástica! Eu queria compartilhar a palavra de Deus, a leitura bíblica, no livro de Mateus 16, a partir do verso 13. No verso 13 diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, e outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Que palavra fantástica! A palavra de Deus,
Ela diz que Jesus, chegando na região de Cesareia, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, como nós vimos aqui na palavra. Quem o mundo diz que sou eu? Quem as pessoas da região, as pessoas das cidades dizem que sou eu? Então alguns dizem que é João o Batista, outros que é Elias ou Jeremias e algum dos profetas. Então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que sou eu? Nesse momento, Simão, ele se levanta e ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus diz: não foi carne e nem sangue, não foram coisas desta terra que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te deu essa revelação. Porque então você revelou quem eu sou. Agora eu revelo quem é você. Você é Pedro. Simão significa algo como semelhante a fraco. Então Jesus diz: você não será mais algo fraco no meu reino, porque eu te revelo agora como Pedro, algo forte. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei, eu vou te dar agora as chaves do reino do céu. O que ligardes aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligardes aqui na terra será desligado nos céus. Jesus revelou quem Pedro é no reino de Deus e deu autoridade e poder para que ele pudesse executar, expandir o reino de Deus sobre a terra. Quando nós somos revelados no reino de Deus, nós recebemos, uma das primeiras coisas que nós recebemos é autoridade espiritual, autoridade no reino de Deus. Quando uma pessoa é revelada, ela passa a entender qual é a identidade dela, um problema, por maior que ele seja, ele começa a se tornar pequeno. Entenda, por exemplo, o que aconteceu com Davi. A história diz que Davi, ele era um homem do campo, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E diz a palavra que Davi enfrentou um gigante, Golias. E esse gigante, ele era muito alto, mais de 3 metros de altura, muito forte, preparado desde a infância como um guerreiro, tinha armas como espada, lança e escudo. Mas Davi era uma pessoa de estatura baixa, não tinha força física, ele não tinha habilidades de guerra, não tinha armamento de guerra. Mas Davi, quando olhou para o gigante, ele viu o gigante pequeno, porque ele sabia quem ele era no reino de Deus, porque ele tinha a revelação de que o reino de Deus era com ele. Então, mesmo aquele homem sendo um gigante, ele entendeu que ele poderia vencer o gigante. O gigante não mudou. O gigante continuou sendo gigante. O gigante continuou sendo um homem treinado para a guerra. O gigante continuou sendo forte. O gigante continuou tendo as suas armas, espadas, lança e escudo. Mas o que mudou era a maneira com que Davi enxergava o reino da terra. Ele enxergava que o reino dos céus era maior e que ele, aleluia, era um agente, que ele era alguém escolhido pelo Senhor para marcar o seu tempo, para fazer a diferença no seu tempo. Então, impulsionado pelo reino de Deus, Davi enfrenta o gigante e Davi vence o gigante. O que eu quero trazer ao seu coração, o que eu quero te dizer é que você, revestido desse reino, você conhecendo a sua identidade no reino de Deus, você vai vencer obstáculos gigantes,
semelhantes a um gigante como esse que Davi venceu. Se houver obstáculos na sua vida, você tendo a identidade do reino, também você vencerá, não pelas forças da terra, não pelas forças humanas, mas por uma força, por uma intervenção que vem do céu. E assim nós vemos a história se repetir inúmeras vezes. Por exemplo, quando Moisés estava com um exército gigantesco nas suas costas, e na sua frente havia um mar, não havia saída, Deus abriu um caminho no mar. O que eu quero te dizer? Não importa o tamanho dos obstáculos, não importa os problemas que vão vir e se manifestar na sua frente. Se você é reconhecido no reino de Deus, se você entende a sua identidade no reino de Deus, o mar vai se abrir diante de ti. E entenda uma coisa, o mar ele não mudou, ele continuou sendo mar. O que aconteceu foi uma intervenção, o mar se dividiu e eles passaram então em terra seca. Eu quero dizer que Deus abre um caminho, que Deus cria algo no sobrenatural para te abençoar, para te livrar, para te conduzir ao caminho da vitória, quando você começa a entender quem você é no reino de Deus. Assim a história se repete mesmo na vida de Gideão. Quando Gideão se deparou com as muralhas de Jericó, o povo tinha que atravessar aquela cidade e aquilo era uma barreira. Deus derrubou as muralhas. Deus, aleluia, deu a estratégia de vitória para Gideão. Eu quero te dizer que quando você reconhece quem Ele é, Ele revela quem você é. E quando você é revelado, a sua vida é transformada. Então, nós vamos começar agora a receber algumas chaves. Chaves, aleluia, que Jesus ele conquistou e ele nos entrega. Heranças que Jesus conquistou e ele entrega. Para você entender qual é verdadeiramente a sua identidade, qual é a sua posição no reino de Deus. E quando você começa a entender isso, você começa a fluir através do poder de Deus, porque você passa a saber quem você é, os direitos que você tem e como você vai tomar posse e como você vai fluir nesses direitos, nessas heranças que Jesus Cristo conquistou para nós. Ele já conquistou. O que você precisa agora é tomar posse. É semelhante a eu dizer para você assim: olha, lá na minha casa tem lá, por exemplo, um saco de laranja para você, a qual eu já te dei, já te pertence. Jesus já conquistou heranças para nós. Mas se você não for até a minha casa e você não tomar posse, você recebeu a herança, mas você não recebeu, você não está usufruindo daquilo que Jesus conquistou. Então é importante que você tome conhecimento de algumas das heranças que Jesus já conquistou, a sua posição no reino de Deus, e então a sua vida será transformada, você se tornará uma pessoa irreconhecível. A primeira coisa e uma das mais importantes que você precisa é ser revelado em amor. É saber que você é filho, que independente daquilo que você fez ou que você vai fazer, Ele te ama, Ele já te amou, Ele já deu a vida dele, Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Então você já é amado, independente daquilo que você fez ou daquilo que você faz. Ele já te amou. Agora a revelação
deste amor vai te levar a andar em novos níveis. Essa revelação vai te transportar para o reino de glória e você viverá coisas extraordinárias. Quando Jesus foi revelado, a vida dele foi completamente transformada. Diz a palavra que ele saiu naquele momento das águas do batismo cheio do Espírito Santo. Então ele foi para o deserto, e ali no deserto ele jejuou 40 dias e foi tentado pelo aquele que tem espírito órfão. Ele foi tentado por Satanás. E quando Jesus foi tentado por Satanás, a identidade dele foi questionada. É isso que eu quero que você entenda, que você tenha certeza de quem você é. A primeira coisa que você precisa ter certeza é que você é um filho e uma filha amados do Pai, que Ele te ama. Antes de você fazer qualquer coisa para Ele, esse amor já veio sobre você. Então, Satanás, questionando a revelação que Jesus recebeu, quem ele era no reino, disse para ele assim: se você é, jogando dúvida, se você é o Filho de Deus, transforma esses pães, essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, e derrotou ali Satanás pela primeira vez. Então diz que o levou em um pináculo, em um lugar alto, e disse: se prostrares diante de mim, eu te darei as riquezas desse reino. E disse assim: se você é filho, então se lança desse precipício e os anjos vão te agarrar, porque está escrito que nenhum dano sofrerá. E Jesus disse: não tentarás o Senhor seu Deus. Jesus venceu Satanás na palavra, aleluia, porque ele estava cheio da presença, ele estava cheio, aleluia, do revestimento do céu. Então, você precisa de meditar na palavra, crescer na palavra, mas precisa ser cheio do Espírito para que a manifestação do céu, ela, aleluia, influencie a terra e os lugares onde você vai estar. Então, foi questionada a revelação, foi questionada a identidade de Jesus como filho, mas Jesus sabia, ele tinha certeza de quem ele era. Quando você o reconhece, ele revela quem você é. Vamos ver então agora uma das chaves. Veja a continuação desta mensagem no próximo vídeo, parte 2. Eu vou falar lá sobre esta chave, um lugar de honra que Jesus conquistou para nós. E também vou falar sobre 5 direitos. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então deixa um joinha aí no canal, um like. Inscreva-se na página e compartilhe. Vamos então para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.